Fala galera, professor Eduardo Sampaio, seu orientador de matemática aqui no Zero Dúvida. Seguindo aí com a parte de cálculo básica, vamos lá, integral parte 1. Objetivos dessa videoaula: definir o conceito de integral, apresentar as funções de integrais que são imediatas e apresentar os principais métodos de integração utilizando, obviamente, exemplos, né, galera? Para fixação. E não se esqueça, hein? Depois da videoaula, vai lá no nosso banco de questões. Integral. Você tem aqui um símbolo que, na verdade, é um operador linear que simboliza uma soma ou a própria integral. Então, integral de a até b de uma função ao longo de x significa você pegar o gráfico da função, somar uma série de traços compreendidos entre o gráfico e o eixo horizontal, que vai de A até B. A soma de todas essas barras com uma largura muito pequena, infinitesimal, chamada dx, a soma de todas essas barras vai me dar a área dessa região. Esse é o conceito de uma integral que vai de A até B, uma integral chamada de integral definida. Teorema fundamental do cálculo. Isso é lindo, isso facilita a tua vida. Entender que a integral definida de A até B de uma função de t, dt, significa determinar a primitiva, ou seja, qual a função cuja derivada dá o cara que está ali dentro. Mas olha só, se a integral é definida de A até B, eu tenho que pegar a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. O que é primitiva? A função cuja derivada dá o sujeito que está aqui dentro. Então, esse teorema ele é extremamente importante e faz esse casamento, quando a gente fala do cálculo diferencial em termos de derivadas, com o cálculo integral. Propriedades iniciais. Integral de A até B de k dx. Opa, qual a função cuja derivada é k? É o kx. Mas aplicando o teorema fundamental do cálculo de A até B, é o kx quando eu aplico o b no lugar do x, que é o k vezes b, menos o kx quando eu aplico o a no lugar do x, que é o ka, onde o k é uma constante e eu posso botar a mesma em evidência. Integral de uma soma é a soma das integrais. Integral de uma potência é descobrir qual a primitiva, qual o sujeito cuja derivada dá o cara que está ali dentro. Aí tem um bizu. Integral de uma potência é uma fração, soma uma unidade à potência ao expoente e pega esse novo expoente e bota no denominador. Perceba, derivada dessa função, cai o n mais 1, vai cortar com n mais 1. Tira uma unidade, deu exatamente isso. Se a integral fosse definida, eu aplicaria o teorema fundamental do cálculo. A primitiva num ponto, menos a primitiva no outro ponto. Como a integral é indefinida, você vai descobrir a função cuja derivada dá quem está lá dentro, mais c, mais uma constante. Então, toda vez que a integral for indefinida, vai aparecer uma constante ao final. Exemplo, integral de x2, que multiplica a raiz de x, mais 1 sobre x. A primeira coisa que eu posso fazer é abrir essa fração em duas frações. O 1 dividido por x e o x2 raiz de x dividido por x. Posso simplificar um x com o outro, vai dar x vezes raiz de x, que é x elevado a meio. X elevado a 1 vezes x elevado a meio é x elevado a 3 meios. Mais 1 sobre x. Qual o conceito de integral? É descobrir a primitiva. Qual o cara cuja derivada dá o sujeito que está lá dentro. Com a potência mole. Soma uma unidade no expoente e divide por esse expoente. 3 meios somando 1, 5 meios. Quando eu dividir por 5 meios, o 2 passa para cima multiplicando.
Integral de 1 sobre x. Opa, você lembra. Qual a função cuja derivada dá 1 sobre x? Muito bem. O logaritmo neperiano de x. Mas cuidado, cuidado. Vamos colocar isso aqui com o módulo. Mas por que o módulo? Porque log, existe uma condição de existência, né, filho? No logaritmando, você não pode ter número negativo. Como é uma integral que é indefinida, ao final você bota um mais c para simbolizar a constante, ok? Ué, mas espera aí, você não falou que tem que descobrir o cara cuja derivada que tem quem dá lá dentro? Exatamente. Mas a constante, qualquer que seja a constante, quando eu derivar a constante vai dar 0. Então isso aqui, nas cenas dos próximos capítulos, você vai perceber que nós vamos descobrir algumas constantes com problemas que dão dados suficientes para isso. Integrais que são imediatas. Integral do k dx é o kx. Toda vez que a integral for indefinida, mais uma constante. Integral de uma potência. Já vimos. Soma uma unidade ao expoente e divide por esse expoente. Como a integral é indefinida, mais uma constante. Integral do x elevado a menos 1. Aí cuidado. Porque eu não posso pegar x elevado a menos 1, soma 1 e divide pelo número. Porque eu não vou dividir por 0. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. E a integral do 1 sobre x é qual cara cuja derivada dá o sujeito que está lá dentro. É o logaritmo neperiano. Só temos que tomar cuidado pela condição de existência do log. Então, para não ter número negativo, bota lá o módulo mais c. Situações mais emocionantes. Integral do seno. Qual o cara cuja derivada dá o seno? É menos cosseno. Integral indefinida, mais c. Integral do cosseno. Qual a primitiva? Qual a função cuja derivada dá o cosseno? É o seno. Integral do cosseno de kx. Aí, cuidado. Seno de kx. Derivada. Dá o cosseno de kx e eu derivo o que está dentro. A derivada do kx vai dar o k. Por isso que eu tenho que colocar o k no denominador. Então, a integral do cosseno de kx é seno de kx sobre k. Integral indefinida mais a minha constante. Então, toda vez que aparecer uma variável presa, eu vou dividir por essa constante. Integral da secante ao quadrado. Opa! Qual a função cuja derivada dá secante ao quadrado? Muito bem, é a tangente. Então, a integral da secante ao quadrado kx vai ser a tangente de kx sobre k. Porque ao derivar a tangente, pum, deu secante ao quadrado. Como é uma função composta, eu ia derivar e aparecer o k. Eu boto o k embaixo para simplificar e a derivada desse termo aparecer exatamente esse sujeito. E lembrando mais uma vez, integral indefinida vai aparecer mais a constante. Se a integral fosse definida, nós aplicaríamos o teorema fundamental do cálculo. Mais um pouquinho. Integral da cossecante ao quadrado. Opa! Qual a função cuja derivada dá cossecante ao quadrado? É a cotangente, mas eu tenho que tomar cuidado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, a menos cotangente é que a derivada vai dar a cossecante ao quadrado. Atenção, hein? Cossecante ao quadrado de kx é menos cotangente de kx sobre k. Então, você que está assistindo, tem um k aqui, hein? Integral do produto entre secante vezes tangente. Qual a função cuja derivada dá secante vezes tangente? É a secante. A derivada da secante é o produto entre secante entre tangente. Mas como é secante de kx, eu vou dividir por k. Para que na hora da derivada apareça secante vezes tangente vezes a derivada lá de dentro, que vai dar o k, com o k de baixo que vai eliminar. Integral de cossecante vezes cotangente. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque a derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente com o sinal de menos. Por isso que eu tenho que ter o menos cossecante do kx
para que a derivada dê mais cossecante vezes cotangente. E cuidado, como tenho kx, eu vou dividir pelo k. E como eu tenho uma integral que é indefinida, mais c ao final. Atenção, você tem que lembrar que a derivada do a elevado a x é a elevado a x ln de a. Então, a integral do a elevado a x é qual sujeito cuja derivada dá o a elevado a x? Eu tenho que pegar a derivada do a elevado a x é a elevado a x ln de a. Então, a derivada que vai dar esse sujeito é o a elevado a x sobre ln de a. Porque quando eu derivar o a elevado a x, vai dar esse produto. Com ln de a embaixo, corta. Sobra só o a elevado a x. Em particular, olha que interessante. Integral do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ué, não vai botar o ln de e? Atenção, hein? Ln de e é logaritmo neperiano, ou seja, na base e do e. Quando esses termos logaritmando e base são iguais, isso dá 1. Por isso que nós não escrevemos nada no denominador. Então, a integral do a elevado a x dx é o próprio e elevado a x mais c. Lembranças que sejam trigonométricas. Derivada do arco-seno, 1 sobre raiz de 1 menos x2. Derivada do arco-cosseno, menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Extremamente parecidos, só muda o sinal. Então, no dia que aparecer integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2, integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2 é qual a função cuja derivada dá o cara que está lá dentro. Pode ser o arco-seno certinho, ou pode ser o arco-cosseno trocando o sinal, pois ao trocar o sinal vai dar a mesma coisa. Então eu posso ter, numa prova discursiva, duas possibilidades de resposta. Numa prova objetiva, de repente eu visualizei isso aqui, mas não percebi que arco-seno e arco-cosseno, na hora da derivada, são extremamente parecidos. Só muda o sinal. A derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais x2. Então, quando aparecer integral de 1 sobre 1 mais x2, dx, é qual a função cuja derivada dá esse cara. A função cuja derivada desse cara é o arco tangente. E lembrando, toda integral indefinida eu boto mais c ao final. Aplicação. Integral do π elevado a x é a mesma coisa que a integral do a elevado a x. É o π elevado a x sobre ln de π mais c. Integral do produto de cossenos. Aí tem uma brincadeira trigonométrica. Como transformar o produto de cossenos em soma? Aí você tem que ir lá na educação básica. Cosseno de 4t vezes cosseno de 2t é a mesma coisa que 1 meio cosseno de 6t mais cosseno de 2t. E aí a gente tem que lembrar que a integral de uma soma é a soma das integrais. A integral de cada um, qual a função cuja derivada é o cara que está lá dentro? Qual a função cuja derivada é o cosseno de 6t? É seno de 6t sobre 6. Lembrando que a constante sempre no denominador. Qual a função cuja derivada dá cosseno de 2t? É o seno de 2t sobre 2. Então vai ficar seno de 6t vezes 1, seno de 6t, 2 vezes 6, 12. Seno de 2t vezes 1, seno de 2t. 2 vezes 2, 4. Mais c. Toda vez que a integral for indefinida, teremos um czinho simbolizando uma constante. Métodos de integração. Substituição simples. Quando você tem um termo na integral cuja derivada vai aparecer na mesma. Por exemplo, integral de x que multiplica e elevado a x2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o x2 e vou chamar de y. Vou derivar os dois lados. A derivada do y é o 2x dx.
Então, quando eu substituir o x2 por y, eu tenho que tomar cuidado, que ao substituir o x2 por y, eu vou substituir o dx. Quem é o dx? Esse termo que está multiplicando, passando para o outro membro dividindo. Olha que bacana, hein? Sumiu o x. 2 do denominador passou lá para frente. 1 meio de e elevado a y. Qual o cara cuja derivada dá e elevado a y? Fala aí. Exatamente. O próprio e elevado a y. Integral indefinida mais c. Mas cuidado. O y foi uma técnica nossa. O original está com o x. Aí eu volto. Quem é o meu y? É o x ao quadrado. Então a minha resposta é que essa integral é 1 meio de e elevado a x2 mais uma constante. Uma substituição simples. Vamos seguir. Integral de e elevado a 2x sobre 1 mais e elevado a 4x. Lá vou eu por uma substituição simples. E elevado a 2x, eu vou chamar de y. Vou derivar os dois lados. Derivei o y. Do outro lado, e elevado a 2x. Derivada do e elevado a 2x é ele mesmo. Mas como o expoente é 2x, quando eu derivar o 2x vai dar 2. Então o meu dx será esse termo que está multiplicando, passando para o outro membro dividindo. Então, e elevado a 2x eu chamei de y. Olha o denominador. O denominador e elevado a 4x é o meu y ao quadrado. Esse termo eu repeti. Ao substituir o dx por essa fração, eu olho e me sacudo. Porque o e elevado a 2x de baixo vai simplificar com e elevado a 2x de cima. Esse 2 que está multiplicando passa para fora, meio. E agora? Integral de 1 sobre 1 mais alguém ao quadrado. Qual a função? Cuja derivada dá 1 sobre 1 mais alguém ao quadrado. Muito bem. É o arco tangente. Só que eu não posso parar aqui, porque a minha expressão foi dada com o x. Então, arco tangente de y, eu tenho que voltar. Eu chamei o y de e elevado a 2x. Atenção, arco tangente e menos arco cotangente darão a mesma derivada. A derivada do arco tangente dá exatamente quem está aqui. E o arco cotangente? Dá esse cara que está aqui trocando o sinal. Então, numa prova objetiva, poderia aparecer arco tangente ou menos arco cotangente, que ambas as derivadas dariam quem aparece dentro da integral. Agora, não posso deixar com o y, porque o meu y é o e elevado a 2x, ok? E sempre o mais c, lembrando quando a nossa integral for indefinida. Ah, integral de tangente de x. Pô, qual o cara cuja derivada da tangente de x? Não é tão óbvio. Mas eu lembro que tangente é seno sobre cosseno. E vamos fazer uma substituição. Aonde está o cosseno, eu vou chamar de y. Derivei na esquerda dy. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno, quando eu derivo em x. Então, o meu dx será o dy dividido por esse termo. Então, eu substituo y no lugar do cosseno. Esse seno eu repeti, mas substituí o dx por esse cara dividindo dy. Olha que bacana. Eu vou poder simplificar o seno com seno. E isso vai dar menos a integral de 1 sobre y. Qual cara cuja derivada dá 1 sobre y? O ln de y. Mas não pode esquecer a condição de existência. Dentro lá do logaritmano, não posso botar número negativo, então eu encaixo o módulo. Mas eu não posso parar por aí. O original foi com o x. Mas quem é o y? Cosseno x. Então lança lá. Menos ln de módulo de cosseno x mais c. Integração por partes. A integração por partes é interessante porque você tem que lembrar da derivada do produto, que é a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. E aí, você vai aplicar uma técnica
que é integrar toda a expressão. A integral da derivada dá o próprio produto. Então, nós teremos aqui a soma de duas integrais. O interessante é que para descobrir essa integral de U'(V), eu terei o UV menos a integral de UV'. O que é isso? É porque às vezes nos é fornecida uma integral que não é tão imediata, mas quando eu faço essa brincadeira, essa manobra da integração por partes, eu crio um produto e crio uma outra integral de mais fácil resolução. Vamos lá. Integral do x ln de x. Vamos chamar V de ln de x e U' de x. Então, eu tenho aqui o meu U' é o x, o meu V é o ln de x. Isso é o que me foi pedido. Eu vou substituir por isso. Primeiro, esse produto. O V já é fácil. Quem é o U? Qual o cara cuja derivada dá x? Isso aí. x² sobre 2. Então, a integral que me é pedida será o produto entre U e V menos a integral do UV'. V é o ln, U' é o x. O U' é o cara mais fácil de integrar. O V é o cara mais fácil de derivar. Integral agora do UV'. Integral do U, que é o x2 sobre 2, vezes a derivada do V, que é 1 sobre x. Ficou bastante tranquilo, porque nesse produto já não tem integral. Perceba que eu simplifiquei x2 com x. Ficou menos 1/2 da integral de x dx. Qual o cara cuja derivada da x? Opa, x2 sobre 2. Então, eu terei como resposta o x² sobre 2 ln de x, menos x2 sobre 4, mais c. Lembrando, integral indefinida sempre tem uma constante ao final. Outro exemplo. Integral de x vezes e elevado a 3x. Atenção, o meu V é o x e o meu U' é o e elevado a 3x. Atenção, V é o cara mais fácil de derivar. U' é o cara mais fácil de integrar. Então, isso que foi pedido será transformado numa diferença. O produto entre U e V. V eu já sei que é x. Quem é U? O cara cuja derivada dá e elevado a 3x. É e elevado a 3x sobre 3. Menos a integral do U, que é esse cara, vezes o V'. Se o V é x, qual a derivada do x? É 1. Então, eu avanço, porque esse produto é bem tranquilo, e eu vou repetir. O 3 de baixo passou para frente, menos 1/3, integral de e elevado a 3x. Qual cara cuja derivada dá e elevado a 3x? Muito bem, e elevado a 3x sobre 3. E elevado a 3x sobre 3, 3 vezes 3, 9. Então, a nossa integral foi facilmente resolvida quando eu observei que eu poderia fazer integração por partes. Galera, não é tão difícil assim. Sabemos que é muita informação. O que você vai fazer agora? Primeiro, tu vai estar conectado conosco, nos acompanhando nas redes sociais. Segundo, você vai lá no banco de questões, porque o nosso sucesso ocorre através do seu sucesso. Tá com dúvida? Poxa, tira uma foto, se comunique conosco. Aqui tem o Você que Pede. Aqui estaremos conectados para fazer com que você realize o seu sonho. Aqui, galera, é zero dúvida.